tema que trazemos para hoje é um tema que diz respeito a todos nós, que é a reencarnação. A reencarnação é um dos princípios básicos da doutrina espírita. Esta exposição eu vou-me servir de slides que, por um lado, ajudam a compreender melhor e, por outro, é a impressão que nos mantém também mais atentos. E este primeiro slide que nós vamos já ver é só relembrar os 5 princípios básicos da doutrina espírita. Outra coisa. Ok. Então, o primeiro princípio, que é conhecido de todos nós, para que não está... Tá. Que é a existência de Deus. Deus existe, é o Criador Supremo de todas as coisas, e quanto a isto, eu acho que não está aqui ninguém que ponha isso em dúvida, a existência de Deus. O segundo princípio, que é a imortalidade da alma. Antes de sermos filhos dos nossos pais, já éramos filhos de Deus, criados por Ele. Já existíamos muito antes de nascer. Tudo isto está interligado, como nós vamos já ver a seguir. Terceiro princípio, a comunicabilidade dos espíritos. Os espíritos que estão desencarnados já foram espíritos como nós, com corpo. Eles estão agora num plano diferente deste nosso plano físico. E é com esses espíritos que nós conseguimos comunicar. Para isso nos servimos de pessoas que têm essa faculdade, que são os chamados médiuns, que permitem, portanto, a comunicação entre o mundo físico e o mundo espiritual. Polaridade dos mundos habitados, também, todos nós sabemos, já Jesus dizia que há muitas moradas em casa do meu Pai, e todos nós sabemos aquilo que a ciência nos vai mostrando. Todos os dias é descoberto mais um planeta. Todos os dias se ouve falar, talvez, haja vida naquele planeta. Portanto, nós temos que partir do princípio que a Terra, sendo um planeta tão pequenino como é, e basta comparar com outros planetas do Sistema Solar, para nós não querermos, não termos a ousadia de pensar que só nós, ou só a Terra, é que tem a vida. E, finalmente, o quinto princípio, que será a polaridade das existências, a reencarnação. É este o tema que nós temos para hoje. E, relativamente à polaridade das existências, nós andamos aqui há muitos milhões de anos. Já que passamos por várias vezes com corpos diferentes deste que temos agora, em termos de existências, elas foram muitas e variadas. Portanto, é isto que nós vamos hoje começar a abordar. A pergunta que eu começo por fazer a todos tem a ver com este segundo slide que eu tenho aqui. Acreditam na reencarnação? Esta é uma pergunta que eu faço para cada um de vós. Acreditam ou não? Sim. Ok. Pode haver aqui quem não acredita. Mas, independentemente de acreditarmos ou não, a verdade é que ela existe. E é a reencarnação que nos vai permitir, a nós, corrigirmos falhas de existências anteriores, que nós vamos tratar também agora aqui. Portanto, acreditando ou não, ela é um facto.
Portanto, esta questão dela existir ou não é uma questão individual. É uma questão de cada um de nós. E nós é que temos que pensar se acreditamos ou não e que partido, o que é que poderemos tirar do facto dela ser uma verdade, dela existir. Porque podemos acreditar e não tirar partido nenhum disso. Portanto, esta crença da reencarnação ela é partilhada por mais de 1.000 milhões de seres humanos. Basta partir do princípio que ela é património de países como o caso da Índia, de origem, portanto, países de origem indiana, os hindus, os budistas, que sabemos que é uma população muito grande. E esses não têm qualquer dúvida quanto à reencarnação. Também o Brasil, os Estados Unidos, a crença na reencarnação é superior a 50%. Também na Europa, não atinge esses valores, mas pelos dados, pelas estatísticas, ela é superior a 20%. Ou seja, 1/5 da população acredita na reencarnação. Há factos, há provas que realmente nos mostram que ela existe. Nós colocamos aqui uma questão. Qual é a consequência de nós acreditarmos na reencarnação? Porque se nós acreditamos e não fazemos nada por isso, então não adianta nada acreditar. Se nós acreditamos, então temos que tentar fazer aquilo que a reencarnação nos traz com o nosso benefício. Porque a reencarnação foi uma dádiva de Deus. Acreditamos que Deus existe ou queremos que Deus existe? Todos nós sabemos que era a primeira questão que estava ali, que Deus existe. E quanto a isso, também não há dúvida. Embora nós sabemos que há aqueles que não creem, os materialistas que dizem que Deus não existe e que tentam explicar o universo de uma maneira diferente, sem a existência de Deus. Tentam explicar tudo aquilo que existe sem ter sido criado por Deus. Nós pomos um ponto de interrogação muito grande, então como é que as coisas apareceram? A reencarnação é, portanto, um instrumento que nos é oferecido pelo Pai e do qual nós iremos tirar partido. Mas para isso nós temos que ter a consciência do que é que ela nos permite fazer. Outra questão que pomos aqui e que eu posso perguntar: quem sou eu? E cada um pode fazer essa pergunta a si próprio. Quem sou eu? Alguém aqui que tenha dúvidas em responder a esta pergunta? Eu tenho Miguel? Eu tenho dúvidas. Tens dúvidas? Se eu perguntar, quem és tu, Miguel? Eu sou o Miguel. É o Miguel. E se ele pegar no cartão de cidadão, até diz que é filho de fulano e cicrano, até diz que a data de nascimento foi a tal, não é? Até tem lá mais dados, como é o número de contribuinte, que é o NIS, também, da Segurança Social, certo? Não há qualquer tipo de dúvida. E qualquer um de nós também consegue responder esta pergunta. Mas essa pergunta é mais profunda do que parece à primeira vista. Porquê? Porque quem sou eu? A maior parte de nós não sabe quem é que realmente não sou. E isso já tem a ver com uma questão em que a pergunta é um bocadinho diferente dessa. É que sou eu? Porque este quem sou eu não tenho dúvidas em saber. Eu sou o Júlio. Sei quantos anos tenho. Eu não vou dizer, que é para não ficarem atrapalhados. E também não se deve dizer, não é? Isso é senhora, os homens podem dizer. Mas eu tenho um nome, tenho uma personalidade, tenho uma maneira de ser, ou muito teimoso, não? Se calhar está aqui alguém que me conhece até melhor que eu nesse campo, não é? Porque uma pessoa nunca aceita os nossos defeitos, os outros até muitas vezes conhecem-nos melhor. Mas a questão é precisamente essa. Quem sou eu? Ninguém tem dúvidas. Mas Quem realmente sou, na sua profundidade, no seu conhecimento, em toda a abrangência que nós temos do que vem de trás.
que é uma continuidade, não é? De nós mesmos. E essa A diferença está aqui entre o quem e o que. E Kardec faz esta primeira pergunta aos espíritos, é a primeira pergunta. Ele pergunta o que é Deus. Não pergunta quem é Deus. Pergunta quem é Deus. E mais à frente, na questão 23, ele pergunta e responde a esta questão. Que sou eu? Quem sou eu? Hoje tenho uma personalidade, tenho um nome. Mas que sou eu? Consegue-me responder a essa? isso é preciso ir lá. Já ouvi. Que sou eu? O espírito em evolução. Oh, o espírito em evolução. Um espírito imortal. E aqui está a grande diferença. É que esse espírito sempre existe, sempre vai continuar a existir. Mas quem sou eu, o Júlio, existo agora, daqui a muitas dezenas de anos, se calhar já não estou cá. Não é? Deixa cá o facto da astronauta. Pois. Para a próxima vem com o outro. Pronto. Então, temos aqui a grande diferença, e isto é importante nós distinguirmos o quem do que. E isso mesmo, portanto, nos diz Kardec na questão 23, que sou eu, sou um espírito imortal, ou uma centelha divina, não é como nós precisamos dizer. E esse espírito imortal continua a existir. Nesta e para sempre. Quando desencarnarmos, deixamos cá o corpo, mas esse espírito vai para outro. E deixa esta pátria e vai para a pátria real dele, para a verdadeira pátria, que é a pátria espiritual. E vai preparar tudo para depois voltar com uma outra personalidade, um outro quem. Porque aquilo que eu dizia há bocadinho, vidas passadas, eu se calhar já fui Maria, já fui Isabel, já fui Carlos, já fui outra coisa qualquer. Não sei. Já experimentámos muitas vidas e muitos aprendizados. Agora, eu tenho a certeza de uma coisa. Eu e qualquer um dos que está aqui, hoje é muito melhor do que foi há 100, 200, 400, 500 anos atrás. Por todos nós temos uma condenação, chamo-lhe assim, que é o chegar a espíritos perfeitos. Portanto, a nossa evolução é sempre no crescimento e nunca Não no há andar processo atrás. nessa área. Okay. Portanto, como espíritos ou como espíritas, nós já temos o conhecimento para não dizer que, como às vezes ouvimos, eu tenho um espírito. Eu não tenho um espírito. Eu sou um espírito. Eu sou. É diferente. Tem a ver com a questão que sou. Portanto, acho que nisto todos estamos de acordo. Alguma dúvida? Ok. Então vamos avançar. Qual será o nosso problema no processo reencarnatório? Por que é que nós não aproveitamos isso? Porque confundimos o quem com o que. E não aproveitamos porque, se nós nos convencêssemos que sou um espírito e não que sou o Júlio, eu estaria preocupado com o meu desenvolvimento, com o meu crescimento. Quando eu me preocupo e a reencarnação para mim não me diz nada, eu só estou preocupado com o eu físico, com o eu agora. Isso traz uma série de problemas de ordens materiais, de querer ter mais, de querer ganhar mais, ter um carro melhor que o outro, andar mais bem vestido que o outro. E aqui nós estamos a perder a tal oportunidade. Estamos a passar aqui, nestes 40, 50, 70, 100 anos que estamos aqui, sem aproveitar nada, porque apenas estamos preocupados com aquilo que somos hoje. E não nos preocupamos com aquilo que somos e que seremos sempre, como espíritos em evolução. Preocupamos com aquilo que temos hoje. Preocupamos com É assim, isso. temos. Portanto,
Este é o desafio que nós temos, que é, se aceitamos que a reencarnação existe, vamos aproveitá-la. E vamos tentar fazer com que as coisas sejam diferentes amanhã do que são hoje. Quando a pessoa morre, a personalidade que vai para a cova, e nessa cova é colocada uma lápide que diz fulano tal, nascido a tantos tal, que desencarnou a tantos tal. Isto porquê? Porque estamos a falar apenas numa fase de passagem do espírito. E essa fase, para aquela personalidade, para aquela pessoa, terminou ali. Mas para o espírito não terminou. Para o espírito continua. Portanto, virá novamente, com outro nome, com uma outra face, com outra impressão. Então, vamos aqui a uma questão. O quem sou eu, que sou eu, já respondemos. E vamos aqui ver o que é a reencarnação. Eu acho que todos, mais ou menos, fazemos uma ideia do que é. Mas traduzindo isto de uma forma muito simples, ela é uma oportunidade. Uma oportunidade que nos é dada por Deus. E uma oportunidade que alguns aproveitam e que outros nem por isso. Podíamos agora perguntar qual é a diferença que há entre encarnação e reencarnação. Se nós recorrermos ao português, nós somos capazes de ver facilmente essa diferença. Pode haver algumas dúvidas quanto a essa resposta, qual é a diferença entre uma e a outra. Mas se nós formos ao livro das perguntas e respostas, sabem qual é? Encarnação. Qual é o livro das perguntas e respostas? É o livro dos Espíritos. É o livro dos Espíritos. É este livro que deveria fazer parte da nossa biblioteca, que deveria estar connosco todos os dias. É um livro fundamental, tem aqui as respostas para tudo. Eu hoje vou fazer aquele trabalho dos feirantes da Banha da Cova. Eu hoje perdi a cabeça. E este livro vai estar em promoção este mês de novembro, a um preço simbólico de 6,50 €. E está ali, não está ali? Está ali, se não estiver ali, eu não quero depois, no fim, vão todos a correr para lá, que não há problema. Se não houver hoje, ele vai ser pedido, deixam lá o pedido e ele vai estar aqui para a semana, está bem? Pronto, com calma, vamos na mesma ao tratamento e ao passe e depois deixam lá o nome, está bem? Pronto. Pode não ter este aspecto, pode ser um bocadinho maior e há outros até mais pequeninos, livro de bolso, que nós já tentámos ter aqui. Para mim não dá, que tem umas letras muito pequeninas, eu nem com os óculos consigo ler. E é muito pequenino. E eu acho que, inclusive, os nossos livros vêm da Federação Espírita Portuguesa e acho que eles atualmente nem têm sequer esse livro de bolso. Mas acho que este já chega, nós costumamos a ter aqui até um maiorzinho, que tem um aspecto que eu não tenho aqui, mas que tem até a letra um bocadinho maior, e não interessa qual, todos eles são a mesma coisa, todos eles têm as 1019 questões postas por Kardec aos espíritos superiores, todos eles começam por uma introdução excepcional e terminam com uma série de questões também postas ou questões ou esclarecimentos feitos pelos espíritos que auxiliaram Kardec neste trabalho. Portanto, já sabem, mês de novembro tem uma campanha, eu ainda vou-me cair em cima, mas não importa. Eu depois cá me aguento. Portanto, com calma, depois tratam disso. Abrindo, portanto, o livro dos Espíritos, na segunda parte, para tentarmos ver qual é essa diferença entre a encarnação e a reencarnação, porque este livro, eu falei na segunda parte, que este livro é composto por 4 partes. Cada uma delas tem uma designação, não vale a pena estarmos agora para isso. E nós vamos logo ao capítulo 2, que é a encarnação dos espíritos, e temos aí a primeira pergunta, que é esta que Kardec coloca.
Qual o objetivo da encarnação dos espíritos? Uma pergunta direta, com uma resposta direta também. Porque os espíritos aqui, que auxiliaram na codificação, também não tinham papas na língua, eram claros. Muitas vezes até nos chamavam estúpidos, porque diziam que nós não tínhamos capacidade para compreender, mas, mesmo assim, eles davam-nos uma ajuda. Mas também já Jesus, na altura em que estava aqui connosco, nos disse que mais tarde virá alguém que vos irá esclarecer melhor, porque vocês, nesta altura, não estão em condições de perceber aquilo que eu estou a dizer. Por isso é que ele falava por parábolas, que era de entendimento mais fácil. Mas vamos à resposta que os Espíritos nos dão. Deus lhes impõe a encarnação, lhes impõe, com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Quer dizer, ela é imposta, a encarnação é imposta, com esse objetivo de nós aproveitar para melhorar. Para uns é expiação, para outros é missão. E dizemos mais, mas para alcançarem essa perfeição, têm que sofrer todas as vicissitudes da existência corporal, nisso é que está a expiação. Mas para alcançar, temos que passar por uma série de coisas que nos trazem, portanto, as dificuldades, que nos trazem as doenças, mas que são muitas vezes provocadas por nós próprios. Mas A culpa é nossa. fortalecem como pessoas, que nos fortalecem. Que nos fortalece. Porque nós, quando saímos de uma, ficamos mais fortes, certo? E então, vamos aqui tentar perceber uma coisa. Estas vicissitudes de que nos fala, já nós sabemos, portanto, de que é que se trata. A expiação de que nos fala aqui nem sempre é para pagar dívidas do passado. Muitas vezes é para pagar dívidas desta existência. E erros que nós cometemos nesta existência e que vamos ter que os corrigir. Fala-se muito em provas e em expiações. Agora, sabem qual é a diferença entre uma e outra? Eu vou tentar, com este slide, dar uma ajuda a tentar esclarecer o que são provas e o que são expiações. Esta é uma dúvida que muitas vezes nós temos, mas se pensarmos um bocadinho nas palavras que são provas e que são expiações, nós conseguimos responder que provas são escolhas para o nosso adiantamento. E são estas escolhas que são feitas por nós, quando estamos no plano espiritual, a preparar a nossa vinda para o plano físico, quando estamos a preparar a nossa reencarnação. E o que é que são expiações? São experiências obrigatórias, por termos utilizado o nosso livre-arbítrio cometendo graves equívocos. Esta é outra das coisas que nós temos, que é o livre-arbítrio. Nós podemos ter dois caminhos, da esquerda e da direita. Estamos em condições de escolher qual é que queremos. E é muitas vezes essas más escolhas que nos afastam do nosso projeto reencarnatório, daquilo que nós tínhamos definido para esta existência. E que podem ter envolvido terceiros. E quando envolvem terceiros, é que é uma chatice. Que elas vão ter que ser corrigidas. E se são com terceiros, nós vamos ter que nos encontrar mais tarde com esses terceiros para corrigir o que fizemos de mal com eles. Aqui a palavra perdão, que nós conhecemos, tem uma influência muito grande. Que podem ter envolvido terceiros impostas pela justiça divina. É experiências obrigatórias. Ok? Qual é o objetivo da reencarnação? É a tal diferença que havia, que falámos há bocadinho, entre encarnação e reencarnação. Qual é o objetivo da reencarnação? Há esta parte aqui que eu acho que é importante, é que toda a expiação é também uma prova. Mas nem toda a prova é uma expiação.
Eu acho que se entende facilmente isto. Certo? E então, passando para a questão colocada por Kardec, qual é o objetivo da reencarnação? E aquilo que os espíritos lhe dizem, a expiação, o melhoramento progressivo da humanidade. Sem isto, onde estaria a justiça? E atenção aqui, onde estaria a justiça? Se nos falam em justiça, nada disto é imposto. Nós temos o livre-arbítrio. E se há justiça, as coisas é para que sejam iguais para todos. Porque senão, nós aqui podemos entender o porquê de nascerem crianças com defeitos físicos enormes. Nascerem crianças em berços de ouro. Nascerem crianças que são abandonados logo à nascença pelos pais e pela mãe. Que nem chegam a saber quem são os pais. Crianças que nascem com uma deficiências enormes, não só físicas, mas muitas vezes deficiências também intelectuais. Onde estaria a justiça? Isto tem a ver precisamente com a necessidade que nós temos de passar por estas coisas. E somos nós que pedimos essas deficiências, essas dificuldades. Mas pedimos-lo no plano ainda espiritual. Obrigado. É isso mesmo. Portanto, a reencarnação é, portanto, o renascimento com outro corpo, com uma outra roupa diferente desta. A reencarnação não é ressurreição, como nos fala a Igreja Católica. São diferenças muito grandes. A Igreja apresenta muitas vezes esse termo. Nós podemos falar da ressurreição, o caso de Lázaro, que ouviram falar, julgo que a maior parte, quando as irmãs de Lázaro disseram a Jesus: se tu estivesses aqui, meu irmão não tinha morrido. E Jesus disse: mas ele não morreu, ele está a dormir. Ele já estava na cova. O que aconteceu com Lázaro, quando Jesus lhe disse: levanta-te, e ele levantou-se, tirou as ligaduras, caíram, levantou-se. Isto é ressurreição. E porquê? Porque aqui o Espírito não se tinha ainda libertado daquele corpo. Porque se ele tivesse desencarnado, não era Jesus que o faria voltar à vida. Ok? Portanto, ressurreição e reencarnação. Ok? Estão a ver a diferença? Vejamos agora como é que é preparada a reencarnação. Nós já vimos aqueles primeiros temas, já vimos que é a reencarnação. Como é que é preparada a reencarnação? Antes de voltar à Terra, o espírito passa por um planejamento reencarnatório. E esse planejamento é feito de várias maneiras. Poderá ser feito com ajuda ou sem ajuda. Tudo depende do estado de evolução do espírito. Se é um espírito bastante atrasado, ele nem sequer tem voto na matéria. Mas se é um espírito já evoluído, ele poderá participar nesse projeto. E então, se for um espírito superior que venha em missão para a Terra, ele aí poderá sozinho decidir tudo aquilo que quer fazer quando reencarnar. São situações que não são muito vulgares, mas que também existem. Então, para dar uma ajuda, e aqui é que eu acho que os slides nos ajudam bastante, nós vamos... Isto aqui representa o nosso lar. Portanto, como sabem, há um livro sobre isso, bastante pormenorizado sobre vários edifícios existentes nesta colónia. E um desses edifícios é o Centro de Planejamento de Reencarnações na colónia Nosso Lar. Tudo isto nos é dito, muitas destas informações do plano espiritual chegaram a nós através de André Luiz. Uma série de livros desta série de André Luiz que nos dão montes de informações sobre isto.
E então, nós aqui vamos só recorrer a Kardec na questão 258, que ele diz-nos assim, a pergunta que ele faz, quando na erraticidade, antes de começar a nova existência corporal, tem o espírito consciência e previsão do que lhe sucederá no curso da vida terrena? Será que o espírito tem consciência disso? A espiritualidade diz-lhe, ele próprio escolhe o género de provas por que há de passar e nisto consiste o seu livre-arbítrio. É evidente que, numas questões mais à frente, eles vão nos esclarecer que não é qualquer espírito que está em condições de escolher as suas provas. Alguns, essas provas são impostas pela necessidade de evolução. Na questão 264, Kardec pergunta: que é o que dirige o espírito na escolha das provas que queira sofrer? O que é que faz com que o espírito vai escolher esta ou aquela prova? Então, bem aqui, a espiritualidade responde: ele escolhe de acordo com a natureza das suas faltas. Porque nós, quando estamos no plano espiritual, nós recordamos todas as maneiras que fizemos aqui, a quem fizemos mal, as que o levem à expiação destas e a progredir mais depressa. Uns, portanto, impõem a si mesmo uma vida de misérias e privações, objetivando suportá-las com coragem. Outros preferem experimentar as tentações da riqueza e do poder, muito mais perigosas, pelos abusos e má aplicação a que podem dar lugar, pelas paixões inferiores que uma e outros desenvolvem. Muitos, finalmente, se decidem a experimentar suas forças nas lutas que terão de sustentar em contacto com o vício. Tanto aquilo que nós vemos muitas vezes, pessoas com grandes deficiências, pessoas dependentes do álcool, da droga, tudo isso são escolhas feitas. Mas muitas vezes essas escolhas surgem aqui, são desvios do plano reencarnatório previsto. Porquê? Porque nós temos o livre-arbítrio, que nos pode levar ou para o lado do bem ou para o lado do mal. Vamos então preparar para uma questão que acho que temos que estar preparados para ela, quando chegar à altura, não é? Quando estivermos no plano espiritual. O espírito poderá escolher o tipo de provas que atravessará. Essas escolhas se dão ao nível de probabilidades, podendo haver alterações. Ora, o que é que estamos a ver ali? Ele está a escolher se quer ser branco, se quer ser preto, se quer ser bonito, se quer ser feio. Portanto, tudo isso nós podemos fazer. Mas o espírito tem consciência das escolhas que está a fazer. E o porquê dessas escolhas. As escolhas feitas não podem esquecer os compromissos de encarnações anteriores. Há encarnações compulsórias para espíritos que acumulam compromissos, principalmente quando envolvem terceiros. Aquilo que há bocadinho estávamos a falar, quando mete terceiros, está uma chatice. Que as coisas vão ter que ser acertadas. Portanto, estas escolhas têm a ver com as necessidades que nós temos de crescimento. Ok? Para ficarmos com uma ideia, e estes desenhos, é evidente que não são fotografias tiradas, são desenhos feitos, e feitos por quem? Por espíritos que transmitiram isso, através, inclusivamente, da própria mediunidade, daquilo que se passa neste caso, no nosso lar, neste gabinete de preparação da reencarnação. O que é que estamos a ver aqui? Vamos a ver ali várias situações. Portanto, isto é tudo feito como um puzzle em que é buscado um tipo de cérebro inteligente, um cérebro mais virado para matemáticas, ou, entendem? O tipo de corpo, que as pessoas querem, corpo mais perfeitinho, mais tortinho, tudo isso tem a ver com
aquilo que cada um sabe que precisa de trabalhar. Para ficarmos com uma ideia de que as coisas lá estão organizadas, muito mais avançadas, a tecnologia lá, no plano espiritual, é 100 anos, está 100 anos mais adiantada. Quando nós aqui começamos a conhecer os computadores, já eles tinham posto os computadores de lado, e, portanto, tudo isto tem uma estrutura muito bem montada. Portanto, não é nada por acaso. Esta imagem dá para nós entendermos o porquê. Nós podemos escolher, quando encarnamos, uma deficiência num órgão, uma deficiência no fígado, um problema no fígado, um problema no estômago, que se vem depois a declarar aos 20 anos ou aos 30. Essa deficiência não pode ser uma consequência de um abuso que deu cabo daquele órgão numa vida passada? Pode. E, portanto, é uma consequência do problema passado. E está, é a correção desse erro, precisamente. Muitas vezes, aquilo que também acontece, e aqui também é o nosso trabalho aqui, trabalho no bem, quem contava isto, acho que foi o Chico Xavier, contava que no projeto reencarnatório, ele pediu para, durante a sua existência, ficar sem um braço. Então, aquilo que aconteceu foi todo o trabalho que ele teve aqui no plano físico foi de ajudar os outros, amor, trabalhar para auxiliar os outros. Tudo isso que ele fez, aquilo que ele tinha previsto, que tinha projetado, ficar sem um braço, o que lhe aconteceu no acidente que teve foi ficar sem um dedo. Portanto, as coisas poderão inverter-se se da nossa parte houver trabalho para isso. Portanto, aqui está a nossa influência em tudo aquilo que nos acontece. Temos aqui mais uma outra imagem de como as coisas são. Temos aqui uma série de imagens de vários órgãos. Portanto, tudo isto é montado para aquele tipo de corpo. Há uma daquela senhora, daquele espírito, aliás, que vinha como mulher, muito bonita, muito perfeita, sem nada que lhe pudessem dizer que não estava bem. Ela, quando viu aquilo tudo, ela disse, não estou de acordo com isto. Então não está de acordo porquê? Toda perfeitinha, toda bonita e não sei o quê. Não estou de acordo, eu quero um defeito na perna. Então o defeito que lhe puseram na perna é que ela andava assim. É evidente que este defeito físico é suficiente para que os homens não olhem para ela da mesma maneira. Porque o receio dela era vindo toda tão perfeitinha como estava, que os homens não tirassem os olhos dela, que ela estivesse mais sujeita a provocações e tudo isso. E, portanto, ela escolheu esse defeito, portanto, escolhido por nós, para ser mais fácil depois a sua passagem nesta existência. Tudo isto são situações que nós temos. Portanto, vamos agora para outro ponto. O que é programado para a nova reencarnação? Já todos nós ouvimos falar nisso. E todos nós conseguimos dar uma dica. O que é que nós programamos quando estamos a preparar a nossa reencarnação? Sabe? Há um episódio nos livros missionários, Missionários da Luz, de André Luiz, que nos fala na reencarnação de Sigismundo. Já aqui foi feita uma vez uma palestra precisamente sobre isso, do Divaldinho. E quem foi? As personagens que apareciam aqui era, portanto, o Adelino, a Raquel e o Sigismundo. O Adelino e a Raquel eram casados. O Sigismundo conheceu a Raquel e os dois atraiçoaram o Adelino. A Raquel envolveu-se em amores com o Sigismundo e, portanto, o que aconteceu? Aconteceu que o Sigismundo e o Adelino, para resolverem o problema, foram um duelo. E o Sigismundo matou o Adelino. Entretanto, passaram os tempos
E ela foi para a prostituição, depois, a Raquel. Entretanto, desencarnaram, em cada vez, e no plano espiritual, o Adelino e a Raquel voltam, aceitam voltar a casar, ter esse compromisso novamente. E aceitam também aí ter o Sigismundo como filho, para correção desses erros. E o livro é excepcional, e inclusive até há um filme que são todas as dificuldades que Sigismundo apresenta para ser aceite. O Adelino não o quer aceitar como filho. E tudo isto, só com o auxílio da espiritualidade é que consegue funcionar e, portanto, vem um problema que estava em aberto, fica resolvido com essa encarnação. É engraçado e é uma coisa que vocês poderão ver, não só o filme, mas até no próprio livro, Mensageiros da Luz, conseguem acompanhar isso. Portanto, estamos aqui no que é programado com a nova reencarnação. O que é? Nós temos que corrigir erros do passado. O que é que nós podemos programar aqui? O que é programado são as coisas principais. Não vamos programar agora se eu vou deixar de usar sapatilhas e vou usar sapato de salto alto, não é? Isso não são coisas sem significado. Mas há coisas que são fundamentais. Por exemplo, quem é capaz de me dizer? A nossa nascimento. Sim, o ar onde nascemos. Quem vão ser os nossos pais, os nossos irmãos. E essas escolhas são feitas precisamente para nós fazermos esses acertos. Era bom que aquele espírito fosse meu irmão, porque era meu amigo e eu tive uns problemas com ele. Portanto, eu quero me voltar a encontrar com ele. Nós sabemos que é no lar, que é na casa, que os acertos são feitos. Por isso é que a família é a base da sociedade. Não é? Aqueles problemas que nós temos, egoístas, em casa, o egoísmo não existe com os nossos filhos. Que nós tiramos da boca para lhe dar a eles. Aquilo que não fazemos com os outros. Certo? Pronto. Portanto, é aí, na família, que nós podemos mais facilmente fazer os acertos de vidas passadas. Quem são os nossos irmãos? Se queremos nascer sem dificuldades económicas, se queremos ter algumas, se queremos nascer com alguma deficiência, estes são pontos fundamentais que podem ser escolhidos no plano, no projeto e na planificação da nossa reencarnação. Portanto, em princípio, o espírito está consciente daquilo que é importante a escolher. Ele só vai escolher aquilo que é importante para ele. Mas muitas vezes essas escolhas, quando está cá em baixo, no plano físico, são esquecidas. E as coisas passam-se e nós perdemos uma existência, uma encarnação, sem sequer corrigirmos aquilo que nos tínhamos proposto corrigir. Portanto, as coisas secundárias, elas não são programadas. O livre-arbítrio está sempre presente em tudo. As fatalidades poderão ser programadas? Podem, sim, senhor. Eu posso programar um acidente em que perca uma perna, perca a vista, por exemplo. Tudo bem. Mas a nossa prática do bem, foi aquele exemplo que eu falei há bocadinho, podem alterar essa fatalidade. Podem fazer com que ela não seja tão drástica. Entendem? Há duas fatalidades pelas quais todos nós vamos passar. Sabem quais são? A morte. Hã? A morte. Uma é o desencargo. E a outra, sabem qual é? É atingir a felicidade máxima, a felicidade suprema. Porque para isso estamos todos destinados. Podemos demorar mais ou menos tempo, mas esse é o objetivo final. Portanto, tudo é programado sempre no sentido positivo. Nunca é programado para o mal. É sempre programado para o bem. Pausa é que muitas vezes nos perdemos. E estamos agora em condições de
ver outra coisa, que é os tipos de reencarnação. Há 3 tipos de reencarnação. Uma primeira é a reencarnação compulsória, já há bocadinho falámos nisto, que ela é imposta ao espírito pela lei divina. O espírito aqui não tem escolha possível. Tem que ser assim e é assim. A única maneira que ele tem de corrigir as asneiras que fez. Não tem cabeça, nem tem conhecimentos suficientes para ser ele a escolher. Reencarnação proposta. Leva em consideração o livre-arbítrio relativo de que dispõe o espírito. Ou seja, quanto mais evoluído é o espírito, maior o livre-arbítrio. Em melhores condições está ele de escolher aquilo que quer. Mas há sempre aqui trabalho das equipas espirituais encarregues deste trabalho. Reencarnação livre. Para quem é? Não é para nós. Mas é para os espíritos já superiores. Espíritos que vêm em missão. Espíritos missionários. Redimidos perante a lei divina ou próximos da redenção no plano terreno. Espíritos como, talvez, um Chico Xavier, uma Madre Teresa de Calcutá, que podem já escolher voltar aqui para fazer um determinado tipo de trabalho. E aí, eles são senhores absolutos dessa decisão. Okay? Temos ainda um outro tipo de reencarnação, que é a reencarnação acidental. Há circunstâncias várias que podem levar à alteração do projeto reencarnatório. Quando é que isto pode acontecer? Quando as pessoas fazem um aborto. Não. O aborto é consequência. Não. Às vezes num encontro amoroso, não é? Em que as pessoas, por qualquer motivo, se desleixam. Pode ser no caso de uma violação. Tudo isto são reencarnação acidental. Isto aparece, esta classificação deste tipo de reencarnação na Evolução para o Terceiro Milénio de Carlos Rizzini. E havia aqui uma parte que eu, antes da conclusão, que eu queria só falar, que eu acho que é muito importante falar. No caso da reencarnação acidental, quando há uma união sexual que é fortuita, o que acontece é que um espírito que está junto, um espírito inferior, é atraído para ali e é ele que vai reencarnar, será esse espírito reencarnado. Muitas vezes, espíritos de assassinos, suicidas, que são atraídos para aí. É uma maneira de a espiritualidade trabalhar isso. E por isso é que muitas vezes se dão os abortos também, que é a rejeição a esse tipo de fecundação. E então, eu e a reencarnação, que era para terminarmos esta exposição, mas vale a pena hoje chegarmos a casa e pegar neste livrinho, ir à questão 919, em que Santo Agostinho nos dá uma dica para nós tornarmos mais proveitosa esta existência, que é fazermos um exame de consciência ao nosso dia, à nossa vida. O que é que nós andamos aqui a fazer? O que é que nós temos que modificar? Temos que acordar. Porque a maior parte de nós anda a dormir e está a perder uma oportunidade enorme. Como é que eu não a perco? Ajudando os outros, através do bem, a prática do amor. Tudo isso são coisas que nos vão auxiliar nessa mudança. Qual foi o propósito desta minha reencarnação? O que é que eu estou aqui? Cada um tem que pensar nisso. E saber o que é que o levou a vir aqui. Como é que eu vou preparar a minha próxima reencarnação? É fácil responder a isto. É fazendo o bem agora. Que depois é mais fácil para mim
a escolha que vou fazer. Esta conclusão dá-nos aqui só umas dicas muito simples sobre o que nós estivemos aqui a ver. Se estamos na Terra novamente, tanto reencarnados, é porque precisamos de corrigir as nossas imperfeições. E esse adiantamento espiritual só é possível pelas provas e expiações a que somos submetidos num novo corpo. E esse corpo não é escolhido por acaso. Tem uma finalidade. Ainda que não tenhamos consciência dos fardos que carregamos de outras vidas, há como reparar as falhas e fazer progresso. Basta para isso andar no caminho do amor, seguindo a moral do Evangelho. Vamos usar esta existência para garantir que a nossa essência espiritual, essência tem a ver com o espírito, que nós somos, ao chegar ao mundo espiritual, eu possa dizer, esta eu aproveitei bem. E nós estamos todos em condições de dizer isto. Chico Xavier dizia que todos nós estamos em condições de iniciar um novo caminhar, um novo princípio. Todos nós podemos fazer um novo início. Nada está perdido para ninguém, por muitos erros que nós tenhamos cometido. Crer na reencarnação ajuda-nos a aproveitar ao máximo a atual encarnação e a lidar positivamente com aquilo que nos acontece. Muitas vezes nós vimos que e mesmo na própria espiritualidade, quando estamos a preparar a nossa reencarnação, nós chegamos lá e dizemos assim, eu já acho que já não tenho problemas nenhuns, esta última vez correu tudo muito bem e isto agora é fácil. E a espiritualidade diz assim, estás-te a esquecer de umas existências lá longe, lá atrás, que ainda não foram corrigidas. E não foram corrigidas porquê? Porque ainda não estavas em condições de as poder corrigir. Porque o fardo que nós carregamos tem a ver com os zumos a força que nós temos para suportar. E, portanto, não estávamos preparados ainda para corrigir essas asneiras. Portanto, elas vão ter que ser corrigidas. E por isso é que este planejamento reencarnatório é sempre acompanhado pela equipa espiritual, que sabe aquilo que nós não sabemos. E, finalmente, para terminarmos, temos que agradecer sempre a oportunidade de evoluir. Era isto que eu queria trazer-vos. Espero que isto, pelo menos, nos leve a pensar um bocadinho e que realmente há coisas que nós temos que modificar. Vamos fazê-lo enquanto temos tempo. Okay? Uma boa semana para vocês. Obrigada.